Os juros subiram pela 10ª vez. E agora? A economia vai aterrar? E o governo vai travar o aumento das rendas? O mistério das finanças. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mistério das Finanças. Estamos aqui, eu, Pedro Santos Guerreiro, e o António Costa. Olá, António. Olá, Pedro Iva. Estamos aqui no preciso momento em que está a decorrer a conferência de imprensa no Banco Central Europeu, depois do anúncio do aumento das taxas de juros em mais 0,25 pontos. É a tal A décima subida. a 10ª subida em pouco mais de um ano para controlar a inflação, numa altura que ela ainda não está controlada. Aparentemente, os primeiros sinais de fumo que saem do BCE são de que chegamos ao topo, não se prevêem mais subidas das taxas de juros, mas hum, mesmo esta subida já acontece numa altura em que, por um lado, as economias estão pior do que se esperava, isso é uma pressão para descer as taxas de juros, mas a inflação está mais alta também do que se previa, e isso é uma Sim. pressão para subir as taxas de juros, e no meio disto os falcões continuam a vencer as pombas, e portanto a senhora Lagarde lá anunciou mais um aumento das taxas de juros. Com uma nuance desta vez, que anunciou uma subida de taxas de juros com um compromisso, de que não subirá tão cedo os juros. Isto é, de que terá chegado ao pico da subida de juros, a taxa dos depósitos nos 4%, um valor absolutamente histórico. Quem há um ano e meio, admitia que chegaríamos aqui com 4% de juros. Ora, há um dado interessante. Ainda na semana passada falávamos aqui sobre a intervenção de Centeno e sobre a encruzilhada. Mário Centeno, Você tinha uma pomba, exato. defendia que não deveria haver mais um aumento de juros por causa dos efeitos na estabilidade do sistema estabilidade financeira e também na economia. Sabe-se que desta vez Mário Centeno teve voto porque no Conselho de Governadores do BCE, por uma questão de agilização e porque, enfim, o número de membros de países participantes no euro, nem todos os governadores votam em todas as votações. No efeito da rotação, desta vez Mário Centeno votou e nós podemos presumir que votou vencido porque, obviamente, houve um aumento de juros. Ora, há aqui um enquadramento de facto, como dizias e bem, que há uns meses antecipava-se que setembro já seria um mês de pausa. Os números que saíram, no entretanto, da economia, diria, quase a estagnar, ou mesmo a estagnar na zona euro. Mas, por outro lado, os juros, os preços a resistirem a um abrandamento, lançou de alguma forma uma dúvida que até aumentou nas últimas semanas e nos últimos dias. Há um inquérito muito relevante para estas perspectivas, que é o inquérito da Bloomberg aos analistas, e estava praticamente dividido a meio. Quase 50% antecipavam uma pausa na subida de juros, outros 50% antecipavam uma subida. Daí se mostra a dificuldade na decisão. Isto leva-nos, Pedro, provavelmente ao que digamos, ao que preocupa realmente as pessoas no dia-a-dia, Que é, que é o primeiro mistério desta semana, não é? por Na- enquanto, quase que nos tira a respirar. Enfim, entre esta pomba Centeno e este falcão Lagarde, quase que ficamos sem respiração. Vamos fazer uma pequena pausa para respirar. Não fica zeros sobre as soluções de crédito habitação Milênio. Saiba mais em mileniobcp.pt, na app ou numa sucursal. Crédito sujeito à aprovação. Milênio, aqui consigo. Mas vamos voltar então ao mistério. António, o mistério ainda é sobre as taxas de juros e é sobre o impacto que tudo isto tem nas famílias, no Estado, nas empresas, Na ou economia. seja, na economia. Na economia. Os números da Comissão Europeia já antecipavam o que eu creio que se vai acentuar, que é exatamente um abrandamento, se não mesmo uma estagnação da economia, um crescimento muito limitado da economia portuguesa. Vêm aí as previsões do Banco de Portugal, o Governo, previsões, ou revisão das previsões, para ser mais exato, o Governo vai apresentar dentro de menos de um mês o Orçamento de Estado para 2024, também com previsões económicas e com uma revisão dos números para este ano. Há um dado novo nestes últimos meses e que talvez explique, para lá do aumento dos juros, esta estagnação ou este risco de crescimento, digamos, muito limitado. E qual é? É na verdade, o preço da energia. O preço da energia
que aparentemente nós até pensaríamos já tínhamos ultrapassado, depois de uma forma até de. Parecia que tínhamos entrado numa certa normalidade, que Sim, é o petróleo que conviver. há 3 meses estava nos $70, Sim, tinha sim, descido bastante. parece que convivíamos com a guerra, não é? A guerra, digamos, desestruturou o mercado da energia. Criou quase um choque energético. Quase não, mesmo um choque energético. Entretanto, a Europa, particularmente a Europa, tentou arranjar alternativas. E parecia que tinha encontrado, mas na verdade as coisas são mais complicadas do que parece. Enfim, os produtores de petróleo também, obviamente, querem garantir a sua receita e uma produção que permita manter um preço elevado, e isso explica o que estamos a viver hoje. Preços de energia elevados, a pressionar a inflação, e é isso que está a pressionar a inflação e a levar a esta nova decisão do BCE, o consumo a cair e um conjunto de mercados, nomeadamente para Portugal, compradores de produtos portugueses, em dificuldades. A Alemanha é o caso mais evidente, Certo. a China também não está numa situação fácil, na Europa, em termos médios, a Alemanha é a situação mais complexa e é a maior economia da zona euro, mas na verdade é um conjunto de países diria, em crescimento muito limitado, a comprar pouco. Isso tem-se refletido numa coisa que teremos que voltar a ela nos próximos mistérios, que é o que é que se passa com a indústria produtiva no Norte. Há sinais, diria, preocupantes, de setores industriais tradicionais que estão a passar por dificuldades e até, digamos, ali também no limiar das insolvências. O setor do calçado, o setor do textilar, o setor do vestuário, são setores de mão de obra intensiva, sabemos, e que estão a passar nesta fase uma grande pressão, e provavelmente nas próximas semanas, nos próximos meses, por más razões, vamos ter que voltar a eles. Mas, dito isto, este aumento de juros, na verdade, na Euribor já estava incorporado, a Euribor, que é a taxa de referência para o crédito à habitação, portanto, já havia aqui uma expectativa na Euribor de que este ano ainda vai haver quem muda de taxa por 12 meses, ainda vai sofrer aqui um aumento relevante face ao que tinha há 12 meses, e portanto vamos ter aqui, eu diria, um Natal que infelizmente não vai ter espaço para muitos presentes, não é? É porque aparentemente os juros deixam de subir, mas não vão começar já a descer. Não. Portanto, nós vamos provavelmente estar algum tempo, talvez meses, talvez um ano, num plano alto ali das Euribors entre os 3,5% e os 4%. Isto com as informações que sabemos hoje, depende sempre tudo da inflação, mas isso significa que as altas prestações que se pagam hoje vão perdurar ao longo dos próximos meses, provavelmente, digo eu, ao longo de um ano. E basta fazer aqui duas contas rápidas. Repara, num ano e meio, as Euribors, até menos, mas as Euribors passaram negativas a cerca de 4%, portanto subiram cerca de 4,5%. Duas contas rápidas. Uma, as famílias. Só em crédito à habitação são 100 mil milhões de euros que são devidos. Ora, aplicando, é uma conta como se costuma dizer nas costas do envelope, mas aplicando esta subida de 4,5%, de 4,5 pontos nas taxas de juros, significa que as famílias portuguesas, porque quase todo o crédito é a taxa variável, a habitação, vão pagar mais cerca de 4 mil milhões de euros em juros à banca num ano, anualizando, dá cerca disto. No Estado não é tanto, porque o Estado não tem taxa variável, tem emissões a taxa fixa, portanto as novas emissões é que são mais altas do que as anteriores. Estão a ser, não é? Já estão a ser. Mesmo assim, portanto, o impacto não é direto, mas mesmo assim o Estado este ano já vai gastar cerca de mais 800 milhões de juros do que gastou no ano passado e isso vai continuar a subir nos próximos anos. Portanto, são contas rápidas que mostram o impacto direto nas famílias, no Estado, e claro que também há o impacto nas empresas, provavelmente em créditos mais, claro, de períodos mais, portanto, mais curtos. Vai ser um período natalício que não vai ser fácil e que vai entrar e pelo próximo ano. Isso leva-nos... E vamos ver o Orçamento de Estado de que maneira que isto influencia, porque nós estamos a muito poucas semanas da apresentação e a grande expectativa é quanto é que vai descer o IRS, porque vai descer, e quanto é que vão subir os salários da função pública, porque vão subir. E é muito provável, repara como Mário Centeno basicamente já sinalizou, cuidado, não gastem demais. O FMI veio esta semana dizer a dívida pública continua demasiado elevada, a dívida da economia. Isto são tudo pressões para que o Orçamento de Estado não seja demasiado... E hoje mesmo, a Christine Lagarde, nas primeiras declarações que fez,
como dizes há pouco, estamos a gravar este nosso episódio enquanto Cristina Lagarde faz a sua apresentação, mas já sinalizava uma coisa: os governos têm que tirar o pé do acelerador nos apoios distribuídos à economia. É a altura, O que nos neste leva sentido, de dizer, deixem lá de gastar dinheiro, meramente público, obviamente, mas em apoios, porque é preciso reduzir o déficit, é preciso, sobretudo, reduzir a dívida pública. O que nos leva ao segundo mistério, É. que é se o governo vai travar a subida, o aumento das rendas. O que é que apostas? A resposta, eu acho que é óbvia, é sim. Acho que o governo não tem nenhumas condições políticas para fazer o contrário do que fez no ano passado, que foi anunciar um aumento, um travão, um limite à subida das rendas, com toda a perversidade que isso tem, do ponto de vista de, sobretudo, aquilo que prejudica os senhorios, e com outra ressalva que é, há um ano foi tão mal feito que soube-se esta semana, dados do Confidencial Imobiliário que saíram esta semana e que refletem foram os primeiros dados que se conheceram depois desse travão das rendas anunciado há um ano dos 2%, que foi os novos contratos, portanto aquele travão só se aplicava às rendas que estavam em vigor, aos contratos que estavam em vigor. Portanto, os novos contratos subiram quase 30% em Lisboa e no Porto, o que mostra... No primeiro semestre, não é? Sim, o que mostra que o governo depois mudou a decisão a meio, quando anunciou foi só para os contratos em vigor, depois quando anunciou o pacote de mais habitação disse que já seria, este travão seria também para para novos contratos que não poderiam ultrapassar em 2% aquilo que tinham sido as rendas dos 5 anos anteriores. Só que mais habitação não entrou em vigor ainda, portanto as novas rendas estão a subir muito. Portanto o efeito foi ao contrário, foi uma inflação. Criaram o incentivo certo para que os proprietários dissessem é melhor subir já, antes que venha um travão administrativo. E isto mostra quer dizer, para já, na minha opinião, eu escrevi sobre isto esta semana, mostra a ignorância do governo no que diz respeito ao funcionamento de economias de mercado. E depois mostra que as intervenções do Estado têm que sempre ser muito estudadas, pouco precipitadas, porque muitas vezes criam os incentivos exatamente contrários àquilo que se pretende. Limitar aumentos de rendas é uma decisão sobretudo social. Sim. Ela é polémica, claro, os senhores estão naturalmente contra, mas é sobretudo uma decisão que pode justificar, só que se justifica do ponto de vista social, portanto o impacto que tem, um aumento generalizado de rendas. Depois pode-se argumentar se isso deve ser seletivo ou não. Quem paga uma renda de 4.000 euros é porque pode pagá-la. Essa pessoa deve ter o travão ao aumento das rendas. Pronto, e depois comparar com... Bom, mas há pessoas que têm pensões, por exemplo, relativamente baixas, ou bastante baixas, aliás, e que, portanto, não têm rendimento disponível para suportar novos aumentos. São situações diferentes. E o Estado hoje tem informação suficiente para capilarizar, para segmentar o que é apoio social, as suas decisões. Em vez de alguma maneira de pôr como tem sido tradição, pôr os proprietários a financiar de alguma maneira esta política social, prometendo depois uns descontos, uns créditos em IRS, mas que na verdade nós nunca sabemos bem como é que funciona, e o que incentiva é que os proprietários ou aumentem muito enquanto podem, ou tirem as suas casas do mercado porque não compensa. Foi o que aconteceu, e essa foi a maior perversidade do último ano. A instabilidade, a indecisão, a indefinição e o receio ou a expectativa de intervenção do Estado, quer no mercado de arrendamento, quer no mercado de construção, com mais habitação, etc. O primeiro efeito que teve foi parar. Foi investimentos que iam avançar e não avançaram, estão à espera, eles não foram cancelados, mas os investidores estão à espera de saber o que vai acontecer, e muita gente tirou as suas casas do mercado de arrendamento com estas decisões. Portanto, o que me surpreende é a falta de estudos, a falta de preparação no anúncio destas medidas, e este impasse, não é? Se é para dizer isso, que digam já, que digam já, que clarifiquem, não é? Mas enfim... Isso infelizmente não é um mistério, mas olha, podia ser... é um mistério puro. Exato, mas olha, podia ser uma das moedas. Vamos às moedas desta semana. Vamos à Boa Moeda. Olha, a Boa Moeda é de um nome que não é muito conhecido do público em geral. É um gestor, não é daqueles que aparece muitas vezes nos jornais, nas primeiras páginas, enfim, mas é um dos gestores de topo no país e de resto lidera a Continental Mabor em Portugal.
e lidera o que é uma das fábricas, se não mesmo a fábrica, a operação da Continental Marlboro mais eficiente no mundo. Já está em Vila Nova de Famalicão há muitos anos, há muitos anos. É uma das grandes empresas exportadoras portuguesas. Fatura mais de 1.200 milhões de euros a partir de Portugal, tudo para exportação. Portanto, produzem pneus e vários tipos de pneus para o mundo. Deu esta semana uma entrevista ao Eco que eu acho que merece ser lida. Enfim, até pela forma muito transparente, frontal, como fala da relação com o Estado, da relação com o poder político, com os governos, do que têm que fazer as empresas para crescer. E tem várias frases que ficam. Eu escolhi uma que vale como boa moeda, porque é para ser escrita no quadro, enfim, quem quiser que enfie a carapuça, obviamente, para ser escrita no quadro muitas vezes. Estamos protegidos por uma bolha de eficiência e pelos resultados operacionais ao longo dos últimos anos. Isto é, porque é que a Continental Marlboro continua a investir em Portugal? E esta entrevista, de resto, surgiu neste contexto. A Continental Marlboro vai investir mais de 60 milhões de euros nos próximos 12 a 24 meses para modernizar, inovar, tornar mais eficiente uma operação que já é muito eficiente. Porque a Continental Marlboro em Portugal é muito eficiente. Ora, nós sabemos, quando comparamos assim os números, que a produtividade no país não é particularmente brilhante, mas há oásis, há ilhas que funcionam bem, que funcionam bem. E isto é importante dizer, nós temos uma produtividade baixa e não é por causa dos trabalhadores, é por causa da falta de capital, obviamente, por poucas qualificações de gestores e trabalhadores. Quando temos capital e temos trabalhadores qualificados, que é o caso dos que trabalham na Marlboro, e gestores qualificados, normalmente a produtividade é alta. Apesar da legislação, que também o gestor Pedro Carreira fala, apesar dos constrangimentos e dos custos de contexto, dos impostos, é possível fazer bem. Obviamente que, neste caso, beneficia de estar numa multinacional e é um exemplo que deve ser seguido, daí a minha boa moeda desta semana. Olha, que eu acompanho, porque é de facto uma bolha de eficiência, é uma bolha de produtividade, de competitividade. Nós, como jornalistas, eu e tu, e como muitos outros jornalistas, já visitámos e visitamos a miúde fábricas, indústrias multinacionais, e nós, ao conhecer essas operações, conseguimos ver essa competitividade em ação. Nós estamos a falar. E há empresas portuguesas não, também é assim, mas são essas bolhas, não é? Claro, claro. Nós muitas vezes vemos que dizemos, bom, o investimento direto estrangeiro é uma questão de baixos impostos e baixos salários. Não, isso não é verdade. Não. Baixos impostos toda a gente dá. Todos os países propõem baixos impostos ao investimento direto, sobretudo industrial, fabril, capaz de gerar postos de trabalho, etc. E, portanto, daí é difícil de combater. E baixos salários, claro que é um fator em consideração para quem investe, mas é importante sempre a produtividade que se consegue alcançar. E Portugal, nas multinacionais, nós temos vários casos, este é um deles, onde há anos e anos e anos que conseguimos, mas é uma luta diária de quem lá trabalha e de quem gera. Porque compete com outras fábricas do mesmo grupo. Do mesmo grupo, exatamente. No mundo, não é? Aliás, há outro caso que hoje nos suscita a outra moeda. Sim. E que é semelhante, que é a Auto-Europa. Só que a má moeda de hoje não é a Auto-Europa, naturalmente, mas o ministro Costa e Silva. E porque a Auto-Europa sofre uma paragem inusitada por razões que não têm a ver com a Auto-Europa, têm a ver com o processo fabril da Auto-Europa. Estamos a falar de peças que faltam, que é uma coisa bastante inusitada, como é que uma peça... Cadeias logísticas, na Eslovénia. Como é que uma peça, uma roda dentada, não é? na Eslovénia consegue parar. Não é só uma fábrica, é uma fábrica em Portugal e tudo o que gravita à sua volta durante semanas ou mesmo meses. E então o governo veio preocupadíssimo, claro, raladíssimo, já serviu de desculpa para o primeiro-ministro anunciar que o PIB pode não crescer tanto. Exato. Quando sobe é sempre mérito do governo, quando desce é a Auto-Europa. A Auto-Europa vai explicar algum do abrandamento, já percebemos. E depois o ministro Costa e Silva também veio dizer que o governo vai reunir os fornecedores para encontrar alternativas, que é daquelas declarações que não quer dizer rigorosamente nada,
porque obviamente não é o governo que vai descobrir a pólvora da Auto Europa e a Auto Europa, como o grupo Volkswagen, naturalmente já fez todo este trabalho de procurar Obviamente, alternativas. Portanto, é um obviamente. bocado. São, Este voluntarismo político, são não é? declarações políticas que na verdade não querem dizer nada, não Sim, é? é dizer que estão atentos e que querem participar, mas na verdade acaba por ser um atestado que é indevido à gestão da Auto Europa, que obviamente, quando foi confrontada com isto, terá sido a primeira a tentar arranjar soluções internacionais ou internas que permitissem ou que impedissem, travassem a paragem da fábrica, que a própria Auto Europa não quer, obviamente, mas enfim. Olha, vamos então ao nosso convidado de mistério. Vamos a isto. Queres anunciar? Queres apresentar? Sim, olha, o nosso convidado de mistério desta semana é o Shrikesh Laxmidas, que é diretor adjunto do ECO, e que nos vai falar precisamente sobre um dos fatores que está a pesar mais na economia e que tu abordaste há pouco de resto, que é precisamente o preço do petróleo. Vamos ouvir. Até onde vão subir os preços do petróleo? As cotações dos futuros, tanto do barril do Brent, que é referência na Europa, como do WTI, mais usado na América, estão perto de máximos de 10 meses, em cerca de $93 e $90 respectivamente. A principal causa para a subida este ano destas cotações já vem do ano passado, quando a OPEP+, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mais aliados como a Rússia, começaram a limitar a produção de petróleo para fortalecer o mercado. Este ano os cortes já vão nos 2,5 milhões de barris por dia. Não resultaram de forma imediata, pois a quebra na oferta foi compensada pelos países que não estão na OPEP, como os Estados Unidos, o Brasil ou o Irão. Mas o cartel liderado pela Arábia Saudita não desarmou e vai mesmo manter os cortes na produção até ao final de 2023 e até já deu sinais de que poderá estender os cortes até ao próximo ano. Esta quarta-feira, a Agência Internacional de Energia veio alertar que essa decisão irá criar escassez significativa da oferta no mercado no quarto trimestre. Do lado da procura, do outro lado, apesar do arrefecimento do crescimento económico na China, Pequim não demonstra sinais de abrandar as exportações de crudo. Tudo isto conjugado está a levar os analistas a começarem a falar sobre a possibilidade de o preço do barril de Brent chegar aos $100, um patamar que não toca desde julho de 2022. A consequência mais direta para nós é, claro, na subida dos preços dos combustíveis. Mas de forma mais lata há impactos também. O preço do petróleo é uma componente importante nas contas da inflação e nas do crescimento. Numa altura de incerteza sobre a expansão económica e as políticas dos bancos centrais, pode até ser a mais importante. Pois é. Vamos medindo o preço do petróleo em dólares e em euros, quer nos barris, quer nas bombas de combustível. António, ficamos por aqui. Ficamos. Neste episódio e voltamos na próxima semana. Muito obrigado a si que esteve abraço. Desse lado a acompanhar mais um episódio do Mistério das Finanças. Nós voltamos na próxima semana. O Mistério das Finanças. Não fica zeros sobre as soluções de crédito habitação Milênio. Saiba mais em mileniobcp.pt, na app ou numa sucursal. Crédito sujeito à aprovação. Milênio, aqui consigo.